Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Pessoal entrando aqui aos poucos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muita chuva, né, gente? Muita chuva, as notícias que se espalham pelo estado não são boas notícias, né? A gente tá vendo que a coisa tá complicada. Aqui realmente, em alguns locais nós estamos assim em calamidade pública totalmente. E aí, Bebel, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem contigo? Tô aqui, tu nem acredita, a Maria Luísa tá aqui em casa. Tô com Maria Luísa, tô com vó Di, tô com vó Zé, porque amanhã a gente começa a nossa empreitada, né, com a avó lá pra ver o neto e pra ver o Fábio. Tô esperando aqui a professora Carolina entrar, né, e me mandar a solicitação, porque a gente vai falar hoje de negociação de conflitos familiares, tá, pessoal? Então, negociação de conflitos familiares, e eu tenho que falar sobre esse assunto com uma expert. A gente já estava comentando há um tempo que a negociação ela transita por todas as áreas do direito, né? Ela tem algumas áreas em que é mais difícil de utilizar as suas ferramentas, mas de toda forma nós o importante é que vocês consigam visualizar a aplicação prática da negociação em outras áreas do direito. E é por isso que hoje eu convidei a Prof. Carol Fernandes, que está chegando aqui, está entrando, pediu para participar. Vamos nessa área, advoga nessa área. Ela tem a docência dela também é voltada para o direito de família. E aí, E Carol? aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo Tudo tranquilo? excelente. Muito feliz de hoje te acompanhar. Mas é legal. E não, estamos de rosa e amarelo, né? As duas pouco chamativas. Ai, mas Carol, mas isso faz parte da nossa personalidade. Não, eu tô aqui, eu tava comentando com o pessoal, porque hoje o dia tá calamitoso, né? Realmente o dia tá bem calamitoso, assim, as notícias agora na TV, no rádio, são desastrosas, a gente está acompanhando um pouco pela internet também, aqui pelo Instagram, né? E só que eu tô hoje aqui, eu tô com os três avós do João. A minha mãe tá aqui e chegou a minha sogra e o meu sogro, porque nós vamos viajar e o meu sogro e a minha sogra vieram para ser babá dos cachorros, né? E foi Ai, por que um delícia! cara, e foi por um detalhe, Carolina. Foi por um detalhe que eles conseguiram chegar em Porto Alegre, porque caiu agora a estrada ali para Eldorado, tá interditada, e a de Pois Santa é. Maria também. Então a minha mãe vindo de Pelotas, ela conseguiu, ela só chegou porque ela chegou ontem. E o meu sogro e a minha sogra viajaram de madrugada, né? Porque se fosse para hoje Ontem, eles não conseguiam chegar. ontem eu fui a São Lourenço do Sul fazer uma audiência Uhum. e a minha sorte também é que eu saí de lá 6h30, 7 horas da noite e cheguei em Porto Alegre. Foi o tempo de chegar e de começar a ouvir também as notícias de que eles iam começar a fechar alguns pontos da estrada e ali principalmente em Camaquã, né? Sim, Tá muito sim, sim, feio ali sim. também. E uma estrada, inclusive, está em obras há um século, né? É, E tá bem muito mal complicado. sinalizada, então realmente muito perigoso. Infelizmente, estamos vendo de novo a população ali da região de Lajeado sofrendo muito, Roca Salles de novo, com esse drama Sim, dos sim. alagamentos, todo mundo abaixo d'água. É, Muito triste ter que ver isso de novo, né? Mas vamos tentar hoje, é. então, dar um pouco de leveza, já que as notícias são Sim, tão ruins, sim. né? Então, o que que acontece, Carol? Tu sabe que toda terça-feira eu faço live, hoje, excepcionalmente, geralmente é às 19, mas hoje, excepcionalmente, a gente fez às 7h30 da noite, né, às 19h30, e a ideia mesmo é convidar, né, pessoas que são expoentes nas suas áreas de atuação e que lidam com a negociação dentro da sua área de expertise, né?
Então, como nós somos parceiras, eu acho que para quem não sabe, né, gente, eu e a Carol, nós somos parceiras junto com a Márcia, com a tia da Carol, nós temos uma parceria, o nosso escritório, nossos escritórios trabalham juntos, né, em várias áreas de Várias atuação, especialmente frentes. em várias frentes. Então, o que que acontece? A Carol, ela tem uma grande inserção, uma advocacia bastante militante na área de família, além de ser professora dessa disciplina. Tá? E nós dividíamos sala dos professores durante muito tempo juntas, embora tivéssemos em campos muito diferentes, né, Carol? Geralmente eu estava em Porto Alegre, tu estava em Canoas, mas a gente se encontrava. Canoas, né? A gente se encontrava eventualmente. E como eu falo bastante sobre negociação e tenho cada vez mais, né, digamos assim, mencionado o assunto, e o objetivo é trazer um pouco é tangenciar e trazer um pouco de concretude da negociação para o pessoal que está nos ouvindo, para os nossos alunos, para o pessoal que não está satisfeito, digamos assim, com uma advocacia litigiosa, né? E até mesmo para aqueles que trabalham com o processo judicial, que trabalham com o contencioso, mas que precisam se capacitar em novas ferramentas. Então, hoje mesmo, eu estava dando uma aula, né? Eu falei de manhã sobre o cotidiano da advocacia e de tarde eu estava falando sobre inovações na advocacia 4.0, que na verdade já nem é mais 4.0, ela é uma advocacia 5.0, né? Que ela é focada na pessoa, ela está focada na pessoa, ela está focada nas soft skills, ela tá focada em algo que eu e tu, mas muito mais eu, porque eu sou mais velha do que tu, nós não recebemos essa formação na faculdade. Né? A gente, toda a nossa formação foi em hard skills, nós não tivemos na faculdade disciplina que nos ensinasse a A negociar, a pensar fora da negociar caixa, estrategicamente. né? É, exatamente. Então, para nós advogados, é mais difícil ser criativo, é mais difícil pensar uma negociação estratégica, é mais difícil a gente entender que problemas não precisam se resolver só no judiciário. Tá? Então, como tu és a expert nesse assunto, inclusive é minha parceira, né, a advogada que eu indico tantas vezes para atendimento dos meus clientes quando eles pedem um atendimento na área de família, eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência, o que que tu acha, né? Como é que é a tua atuação, como é que tu vê a negociação no âmbito do direito de família. Sabe, ontem, bom, primeiro, deixa eu, antes de tudo, te agradecer, né, Luciana, pelo convite, fiquei muito contente. Acho que esse é um espaço de troca muito importante para nós que somos professoras e que acreditamos que a docência ainda pode transformar a vida de outros seres humanos, né? E pode colaborar com a sociedade como um todo, né? Com as novas formas de se relacionar. Nós adoramos esses momentos de troca, né? Porque eu acho que quem é professor de verdade, nós somos professoras de verdade, né? Nós temos essa filosofia de que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Nós não fazemos questão de reter o conhecimento, nós gostamos de compartilhar essas ferramentas, dicas, comentar casos, obviamente respeitando os limites éticos, né, que devem ser respeitados, mas esse momento de troca e de participação e de divulgação, ele é muito legal, porque o que nós queremos é um novo cenário, né? Porque de nada adianta eu, tu e um pequeno grupo investirmos e falarmos sobre técnicas de negociação, em extrajudicialização, se isso não é feito de modo global, né? Ou seja, é que nem o cuidado do meio ambiente, que dizem cada um faz sua parte, com pequenas mudanças nós podemos mudar o mundo. É mentira, né? Nós precisamos de grandes iniciativas, nós precisamos do Estado, dos estados colaborando, porque não é eu separando o meu lixo que eu vou mudar a situação desse desastre global que se tornou. Na verdade, nós precisamos do investimento de grandes corporações, de grandes empresas, que são, de fato, os grandes poluidores.
Então, fazendo uma analogia, quando a gente fala da advocacia judicializada e dessa advocacia combativa e litigiosa, ela é uma cultura, né? Exatamente. E ela é uma cultura que, como tu bem disseste, ela decorre da educação mais conservadora, mais protocolar, mais clássica que nós recebemos na faculdade e que recém agora está se modificando. Então, essas novas gerações de advogados que estão entrando agora no mercado e também de magistrados e promotores e defensores públicos, eles ainda são a minoria, né? Então, nós temos o compromisso, nós que já estamos no mercado há um pouco mais de tempo, que já nos especializamos e que conhecemos o antes, nós temos o compromisso de também fazer uma reciclagem, porque nós já entendemos que esse método tradicional, ele levou o judiciário à falência, né? E para garantir que as pessoas tenham acesso à justiça e não ao judiciário, mas à justiça, nós temos que começar a adotar outros procedimentos e outras ferramentas, né? Entender o que é fazer justiça, o que é cumprir, inclusive, com aquele juramento que nós fazemos quando pegamos a nossa carteirinha da OAB, né? E que juramos, inclusive, garantir a aplicação da lei, a busca pela justiça, né? E me parece que hoje a negociação ela é a chave, né? E abre a porta para esse novo mundo, que nós vamos transformar aos poucos, caminhando, né? Afinal de contas, né? O caminho só se faz andando, né? Já E a gente só Não, e a já gente só diria entende poeta, isso, a gente só entende isso quando a gente está caminhando, né? Porque é uma coisa impressionante, né, Carol? Porque quando eu olho para trás e tenho uma trajetória já de 27 anos na advocacia, eu começo a perceber que em alguns momentos a gente já fazia a diferença, a gente já estava quebrando alguns paradigmas sem sequer se dar conta. E agora, um pouco mais madura, a gente tem essa consciência, né? De que, olha só, isso aqui que eu estou fazendo dessa forma, né? Que eu estou tentando uma via autocompositiva antes de judicializar, quando tu manda um e-mail para um colega e convida para abrir uma via de diálogo, né? Como a gente está trilhando um caminho que é efetivamente para fazer uma troca de um paradigma que é muito difícil. Né? Realmente é muito difícil. Assim. Então é bem interessante isso que tu mencionaste, porque hoje a gente pensa assim, cara, pelo menos eu estou fazendo a minha parte e a gente vê as pessoas elas recebendo com surpresa muitas vezes, né? E isso até que eu quero te provocar. Como é que tu inseriu a negociação, né, na tua prática? Como é que isso se apresenta? Quais são as resistências que tem dado a natureza do conflito familiar? Né? Como é que a outra parte recebe um convite para negociar? Porque aqui no trabalhista e no empresarial a gente tem algumas particularidades, né? Eu diria que no direito de família e até no direito das sucessões, porque ele envolve essas questões familiares também, né? Existem algumas diferenças, algumas particularidades que a gente não pode tirar, né? Tirar do cenário e tem que levar em consideração na hora de se tentar uma negociação. Então, inicialmente, né, quais são as resistências que a gente encontra quando a gente vai negociar no âmbito familiar ou em algum conflito de direito de família? Primeiro, a resistência do próprio cliente. Por quê? Porque as pessoas ainda não entendem o que é uma negociação. Para elas, negociar é ou exigir alguma coisa ou perder alguma coisa. Elas não conseguem olhar para o ganho que elas têm e até para a economia financeira e a economia emocional, né? Porque quando as pessoas perceberem o quanto é caro um processo, e ele não é só financeiramente caro, e está cada vez mais caro financeiramente, né? Mas ele é muito
muito caro emocionalmente quando as pessoas entenderem o quanto elas vão sofrer menos, abrindo mão um pouquinho dessas certezas e dessa vontade de sempre ganhar e de lutar e de combater. Então, essa é a primeira resistência, né? As partes. Então, nós precisamos fazer um trabalho muito cuidadoso com o cliente, e esse é um compromisso que o profissional do direito tem que ter. O primeiro convencimento que ele tem e as primeiras técnicas de negociação que ele tem que fazer é com o próprio cliente. É para explicar para o cliente que negociar não é perder, negociar é ganhar, porque não basta não perder, tem que ganhar. Então, negociar não é perder e é ganhar tempo, dinheiro e saúde emocional. E num terceiro momento, explicar para esse cliente que a negociação é muito mais rápida, por mais demorada que ela seja, porque também temos que tirar esse mito de que qualquer negociação começa e termina em uma única tarde. E todos os processos têm um tempo, inclusive o processo da negociação. Mas ainda esse tempo de negociação, por mais que ele seja estendido, ele ainda é muito mais rápido do que um processo judicial. E aí, a segunda barreira que a gente encontra é do colega que está do outro lado. Que isso nós temos que partir da premissa de que esse colega do outro lado, ele também não está habituado a negociar. E que ele até pode achar, ouvir fazendo acordos, porque ele foi jogado literalmente pelo CNJ e pelo novo CPC para dentro de um ambiente de consensualidade, e ele se obrigou a aprender a se portar numa audiência de conciliação ou de mediação. E aí ele vai precisar entender que negociar extrajudicialmente não tem nada a ver ou tem pouca semelhança com aquela negociação que se faz numa sessão de mediação judicial ou numa sessão de uma audiência de conciliação. E esse colega provavelmente não saiba essa diferença. Então, é preciso chegar com muita tranquilidade no colega. E o que eu procuro fazer no direito de família? Já de início apresentar para o colega que a intenção não é rememorar mágoas, não é discutir relação, e sim tentar debater de forma mais objetiva possível o foco do problema para que se ache uma solução que evite um maior sofrimento para aquele núcleo familiar. Porque a gente não pode chegar com a presunção de que vai acabar com os problemas do núcleo familiar, porque isso nós temos que encaminhar nossos clientes para terapia, e é o melhor aconselho que nós podemos dar para eles é esse. E segundo, nós também não podemos ser presunçosos a ponto de achar que nós vamos eliminar todos os conflitos que existem ali, porque eles podem ser de naturezas variadas. E às vezes é possível alcançar sucesso em negociações de uma parte do litígio e de outras não, e ainda assim isso é um sucesso do ponto de vista negocial. Quando a gente aprende a acessar o cliente e a acessar a outra parte, exercitando a paciência, exercitando a compreensão, mas ao mesmo tempo sendo firme, propositivo, resolutivo, eu diria que metade do caminho da negociação já se andou, porque se quebraram as barreiras iniciais. É quando as pessoas estão prontas para escuta, porque uma das principais etapas da negociação, né, Lu, é o quê? É a escutativa. Né? Então, é muito interessante, Carol, tudo isso que tu disse, porque são exatamente as mesmas primeiras dificuldades que eu encontro quando vou chamar o colega para negociar, e também para quando eu proponho para o cliente uma via autocompositiva antes da via judicial. O que eu tenho percebido de uma forma geral? Claro, guardadas devidas
particularidades dos conflitos que nós gerimos, digamos assim, né? Que chegam até o nosso escritório. É que as pessoas estão mais abertas para a primeira proposta. Então, é claro, o que hoje eu faço no meu escritório? Eu digo, olha, nós temos algumas formas de resolver esses conflitos. Uma das formas que nós temos são tentativas e rodadas de negociação. E eu acabo explicando como é que funciona este processo negocial, né? Que ele não dura de eterno, como é que se faz o contato, qual é a possibilidade, isso na minha esfera de atuação, qual é a possibilidade de se firmar um acordo, de levar uma homologação judicial, de ele ter uma executividade, mas que isso vai acessar, que vai exigir que as pessoas que querem uma tentativa de autocomposição, elas vão ter que acionar alguns recursos internos, que muitas vezes elas não querem, porque é mais fácil terceirizar por uma decisão judicial, digamos assim. E isso, para mim, é muito evidente hoje. Por quê? Porque eu, Luciana, quando eu comecei a cada vez mais estudar negociação e perceber que esse era um caminho sem volta, eu também me desafiei a acionar meus recursos internos. Né? E que, para um advogado familiarista, eu fico pensando que tem que ser uma coisa meio que mais do que nata, porque são habilidades que a gente desenvolve, sem dúvida nenhuma que a gente desenvolve, mas que precisam de uma resistência. A gente sabe quais são todas as particularidades que o direito de família tem. Então, Carol, eu queria te perguntar, né, dentro desse processo negocial, né, desse primeiro convite, desse convencimento que tu faz do teu cliente, vou te perguntar, se os teus clientes já te procuram mais perguntando sobre isso? Eu tenho, na minha prática, eu tenho... Quando os clientes já me procuram, eu já apresento para eles a minha metodologia de trabalho. E eu acho legal apresentar isso, e não que eu diga para eles, olha, esta é a minha metodologia de trabalho, até porque talvez eles não tenham nem compreensão do que significa isso. Mas eu explico então que o meu trabalho, a não ser quando o conflito judicial já está instaurado, né? E isso não impede, porque hoje nós temos os negócios jurídicos processuais, isso não impede de que o processo fique suspenso para que as partes tentem uma autocomposição, né? Então, e o direito de família hoje, ele vem sendo executado muito extrajudicialmente, porque hoje nós podemos fazer, não envolvendo criança ou adolescente ou pessoa incapaz, nós podemos usar os tabelionatos, os registros civis, para fazer quase tudo, né? Então, é possível se desistir da ação judicial para usar a via extrajudicial, mas quando a ação ainda não existe, quando nenhum procedimento ainda foi iniciado, eu digo sempre que, antes de propor qualquer ação, eu sempre tenho, por princípio, o contato da outra parte para, ao menos, saber se existe interesse em conversar. Por quê? Porque muitas vezes essa tentativa frustrada de diálogo acontece quando as partes conversam entre si. E é claro que as pessoas, justamente porque tu comentou, elas obrigatoriamente têm que acessar recursos internos. É claro que elas não vão conseguir separar na hora do diálogo essa mágoa, né, que elas sentem, que elas carregam, e todas carregam, todas as pessoas carregam, porque todas têm um olhar diferente sobre o conflito e vão justificar as suas posturas de diferentes maneiras. Mesmo aqueles que assumem culpas carregam dores, né? E isso impede com que elas olhem para o problema de forma objetiva e encontrem soluções plausíveis, ou até consigam dar esse olhar objetivo, porque às vezes para eles simplificar a questão é uma violência, porque eles têm a necessidade de falar os porquês, as razões. Ontem eu estava escutando uma música quando eu estava voltando da estrada, né, na estrada, e eu sou muito eclética, né? Eu sei que tu também é. Eu sou super. Eu estava ouvindo aquela música, olha só, Fera Ferida. Tu deve lembrar. Não acredito, Carol, sério. Carol, esses dias eu mandei pro Marcel, porque eu ouvi Fera Ferida com Maria Bethânia canta Roberto Carlos, e eu tava vendo os pulmões na Ipiranga cantando Acabei com
com vida, tive as roupas e os sonhos Rasgados rasgados na minha saída. na minha saída. Mas saí ferido, suportando os meus gemidos, sufocando os meus gemidos. Sufocando os meus gemidos. E o que é isso? Esse é o conflito de direito de família. As pessoas sobrevivem. Elas sobrevivem. Mas elas saem o quê? Rasgadas, suportando os seus gemidos. Então é claro que no momento em que tu senta com essa pessoa para discutir a partilha de bens, a guarda de filhos, a convivência, esse sofrimento ele vai vir à tona. As pessoas não conseguem dissociar. E nós, enquanto advogados que vamos negociar, nós não podemos invalidar esses sentimentos. Sim. Então é claro que a negociação ela precisa ser técnica, mas ela precisa de um momento em que essas pessoas possam expor o que sentem. Porque nós não podemos ser insensíveis, senão essas pessoas também não vão acessar os recursos internos que têm para colaborar com a negociação. Porque, de novo, né, Lu, os advogados não fazem... Às vezes a gente faz milagre, mas assim, normalmente a gente não faz milagre. Então, nós precisamos da colaboração dos clientes para que os acordos sejam efetivos. E, às vezes, a escuta e dar esse espaço de desabafo faz parte. E nós não podemos... Também, o nosso papel não é de psicólogo, né? Sim. Não é tratar, são coisas distintas, né? Isso é muito importante que tu está dizendo, Carol, por quê? Porque eu lembro que quando eu fui fazer esse curso a primeira vez, que foi aquele projeto, que a Uniriter foi pioneira nesse projeto, né? Nós somos muito pioneiros colocando essa disciplina como uma disciplina obrigatória. Ontem eu estava fazendo uma negociação com o Eugênio, que é professor da PUC de Direito e Trabalho. Sim, e o Eugênio foi dizendo, meu professor de Direito e Trabalho. Não, o Eugênio dizendo, Luciana, que bom que é contigo, tal, tu está trabalhando bastante com essas questões. E se tu vê na PUC, não é uma disciplina obrigatória. Eu falei para ele, tu vê que a Uniriter, dava de relho em vocês. Fazia tempo. Se fazia tempo que isso estava. Então, foi bem legal até. Foi uma negociação. Teve uma primeira reunião, depois ele veio para a segunda reunião. É algo que o diálogo fluiu, porque é uma pessoa que está mais familiarizada. E isso faz a diferença. Só que eu estava te comentando essa questão. Agora até me esqueci, porque tu falou, tu fez a... Porque tu estava falando. Tu havia me perguntado o que especificamente, como que especificamente eu abordava, como que eu costumava fazer, né? Não, então, e aí primeiro, eu vou te dizer... Primeiro eu estimulo o cliente, né? Digo, olha, então se tu me permitir, tentar usar a via da conciliação, e aí, claro, eu faço a mesma coisa que tu, eu explico como é. Sim. Que é muito diferente de ir numa audiência de conciliação, porque na audiência de conciliação, o juiz não vai dar espaço para discussão, para debate, para desabafo. Ele vai dizer, não, eu quero ouvir a proposta, e se tem condições ou não. Isso aqui não é espaço para ficar debatendo. É curto e grosso. E não deveria, né? O juiz familiarista não deveria, né? Mas é assim. A gente é assim. Espaço para diálogo é na mediação. Quando é conciliação, eles interrompem. E muitas vezes de forma grosseira. Então, aí a gente mostra também o despreparo dos magistrados em conduzir. Porque as conciliações, especialmente no direito de família, tem que dar espaço para que as pessoas falem as suas razões. Então as pessoas dizem, eu estou fazendo tal proposta por quê? E o juiz diz, não quero saber por quê, eu só quero saber a proposta. Mas às vezes é o porquê que vai motivar o outro a aceitar ou a considerar ou trazer uma contraproposta. E é engraçado isso, porque deveria estar no curso de formação para dar posse, tu deveria ter isso já introjectado, porque querendo ou não, é uma política judiciária de resolução de conflitos, né? Então, isso deveria, nas várias... Agora eu me lembrei do que a gente estava falando. Porque eu lembro que quando me chamaram para fazer o curso, que a Cláudia estava lá cooptando os professores, eu dizia, Cláudia, isso faz sentido para ti, que é da área de família. Para mim não faz muito sentido, porque o conflito que eu lido é um conflito que tem... as partes não estão equiparadas, tem disparidade de poder. Então, eu não conseguia... E aí, era algo que me incomodava, de uma certa forma, era aquela coisa assim de a gente achar
que ferramentas de mediação, que são as mesmas ferramentas negociais, elas são psicologia. Cara, ficou muito, porque essa é a primeira vez que tu é apresentado para esse tema, né, tu tem muita resistência, é um saber diferente. Nós estávamos lá na faculdade estudando teoria pura do direito do Kelsen, dissociando a emoção da norma. E isso não adianta. Todo o conflito, não interessa qual é a natureza do conflito, o conflito de natureza empresarial, o conflito de natureza trabalhista. Hoje mesmo eu gravei um vídeo falando sobre a despedida humanizada e falando de empregados que estão recebendo o aviso de rescisão no aplicativo da CTPS digital, sem antes ser... Eu vi sem serem comunicados antes, sem serem né? comunicados. Aí tu diz assim, ó, cara, uma pessoa que está trabalhando e que recebe uma baixa no aplicativo da CTPS digital, como é que ela se sente? Tu não vem me dizer que completamente, né? Então aí eu pensava, eu fui, claro, a gente vai estudando, vai quebrando as resistências, daqui a pouco a gente vai introjectando, porque eu estava pensando, bem ou mal, já fazem 10 anos mais ou menos que a gente estuda isso, que a gente está em contato, vai introjectando, vai ficando mais natural, como era natural fazer audiência. E eu sempre pensei o seguinte, fiz até um curso de prática colaborativa na época, eu disse assim, cara, quem trabalha com direito de família tem que ser muito, muito, muito bom. E tem que... para mim é quase que obrigatório, tu entende, Carolina? Ser habilitado, conhecer, ter estratégia, porque não é nada de psicologia. Não, É simplesmente saber, tem que saber de investigar interesses, né? Mas de um conflito que tem suas naturezas, suas particularidades. Né? Então tem que ter um olhar humanizado para o indivíduo ou para os indivíduos que estão ali e também colaborar com o que eles não têm naquele momento, que é o olhar racional, que é o olhar técnico. Então, de modo algum, permitir que o teu cliente, que está fragilizado emocionalmente, para se livrar de um conflito, consinta com um acordo que naturalmente ele vai se arrepender, nós temos que ter esse cuidado também, mas também estimular a que esse cliente enxergue o lado positivo, que muito provavelmente ali as emoções dele estejam bloqueando. Porque para ele vai ser, pô, fui sacaneado, fui traído, fui expulso de casa, tô perdendo dinheiro e ainda vou ter que pagar a pensão. Então, tudo é um problema, né? Outro dia, uma cliente que eu lembro que eu tinha engravidado do Martim quando eu comecei a atendê-la e eu lembro de ter assinado a minuta do acordo, foi um divórcio consensual, 2 dias antes do Martim nascer. Então, o acordo dela foi gestado junto com o Martim por quase 10 meses. Eu digo quase porque o Martim nasceu pouco antes de completar as 40 semanas de gestação. Né? Então, pensa só. Por quê? Claro, porque é um processo de amadurecimento e isso é muito comum no direito de família. Claro, esse tempo ele não se admite, talvez, numa negociação empresarial, numa negociação trabalhista, que exige uma resolução mais rápida. Mas no âmbito do direito de família e do direito sucessório, um processo dura infinitamente mais. Então, quando a gente pensa num prazo de 1 ano de negociação ou menos, é um prazo razoável de negociação. Não é. No trabalhista, tu vai lidar com uma questão muito objetiva, que é que se o contrato foi extinto, tu tem um prazo prescricional. Né? Então, tu tem um critério objetivo ali. No empresarial, dependendo do tipo, quando tu vai falar em fusões, aquisições, né, de grandes empreendimentos, muitas vezes, para até o negócio sair, ele é gestado. Literalmente num período maior. Então, isso eu costumo falar para os alunos. Eu disse, pessoal, existem negociações e negociações que vão levar em consideração certas particularidades daquele conflito que vocês estão negociando. Mas tem algo que me parece, eu queria que tu trouxesse a tua experiência, que é a satisfação do cliente, né? A satisfação, quando ele entende o processo negocial, como ele se sente contemplado, e que isso faz um diferencial.
Isso faz um boca a boca, né, Carol? Pra gente, É. pra quem trabalha com isso, né? Gera um boca a boca e vai aumentando a clientela nesse sentido. Essa cliente que eu te falei imagina, o Martim vai fazer 5 anos em novembro, né? Ai, que horror, Então, isso Carolina. Eu me lembro do convite do chá de fralda dele que eu não fui por alguma coisa. pois é, né? Tá, deixa assim. Deixa. Mas é que assim, tava começando a pandemia Ai, pelo na amor de China. Deus. Vai ver que tu tava já. Eu já tava recolhida. Ai, que horror. Ai, que estocadinha. Não, mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Tá. Vamos deixar passar. Tá bem. Mas então, ela continua minha cliente. E hoje eu atendo ela no negócio dela. Sim. Claro, faço toda uma consultoria, né, da empresa dela, ajuda, assessoro fazendo contratos, né, tirando dúvidas. É uma advocacia, olha só que legal, consultiva. E essa é uma cliente que no segundo ou terceiro mês da negociação, ela estava muito, muito insegura e muito fragilizada na época. E ela dizia, mas está demorando demais, eu só quero acabar com isso logo. E eu dizia, mas tu não está pronta para dizer, porque tu está mudando muito de opinião. E a última coisa que nós queremos é que tu saia com a sensação de que não foi um bom acordo. Porque tu tem que sair com a sensação de paz do acordo. E enquanto eu não senti que ela estava em paz, eu não queria que ela aceitasse o acordo para se livrar do problema, porque não é esse o objetivo da negociação. A pessoa tem que entender que não vai ganhar tudo que acha que tem direito. Sim, que negociar concessões recíprocas. Concessões recíprocas, exatamente. Então não adianta só impor não, mas se tu não aceitar, então não tem acordo. Bom, então nós não estamos falando de um acordo. Então não é uma negociação. Né? E aí, quando acabou, eu disse para ela, tudo tem um tempo. Ela falou que bom, porque há 6 meses atrás eu teria feito um péssimo acordo. Eu ia me arrepender. Eu falei, pois é. Aí, ainda quando ela fez o acordo, eu falei, olha, tu tem alternativa A e tu tem alternativa B. A alternativa A vai te exigir uma maior dedicação pessoal. A B vai te liberar um pouco para que tu consiga te resgatar emocionalmente. E ela escolheu a B porque naquele momento fazia sentido para ela. Ela, depois de 1 ano e pouco, voltou a me procurar, já procurando uma advocacia consultiva. Para o relacionamento dela novo que estava iniciando. Então ela disse, olha, eu percebi a importância que é o consultivo e o acordo. Ela se transformou como pessoa, tanto que hoje todos os conflitos que surgem no negócio dela, nós tentamos sempre resolver amigavelmente. Ela compreendeu a importância de uma negociação. Ela se tornou uma pessoa muito habilidosa para negociar. Então, ela é uma parte que colabora muito, ela é uma cliente que colabora muito com o processo de negociação. E, além disso, ela entendeu o quanto é importante um advogado que tem esse perfil compositivo. E uma coisa que ela me relata até hoje talvez se eu tivesse feito aquele acordo hoje, que eu estou mais empoderada e mais recuperada emocionalmente, eu teria escolhido a alternativa A. Sim. Porque eu dizia para ela, financeiramente é melhor. Mas naquele momento a prioridade dela era se reconstruir. E ela falou, mas eu precisava para hoje voltar. E tu vê, ela até hoje é minha cliente. Martim vai fazer 5 anos. Então ela vai completar quase 6 de que ela é minha cliente. Então, esse tipo de relação que a gente constrói com os nossos clientes, que a gente dá um resultado de negociação positiva, eles relatam paz, tranquilidade, eles saem super satisfeitos. Muitos dizem assim, talvez no processo eu poderia ter ganhado muito mais, mas eu tô feliz que eu não precisei passar por isso. E é isso que eles precisam aprender e que nós temos que aprender a falar também, né? Preço não é custo, são coisas distintas, né?
Não, e tem alguma coisa assim, a gente sempre fala, né? Primeiro eu digo para os. Costumo comentar com colegas, porque eu tenho vários colegas que perguntam, tá, Luciana? A Letícia mesmo, a Letícia diz assim, eu acho tão legal essa questão da negociação. Me explica mais como é que funciona. E eu trago sempre para mim a realidade ali do empresarial e do trabalhista. E tem algo que a gente diz, assim, pessoal, quando a gente tem um custo emocional, tu falasse muito bem nisso, né? Que esse custo eu acredito que é bem significativo no âmbito do direito de família, isso tem que ser colocado na ponta do lápis. É. Tem que ser colocado na ponta do lápis. E tem mais ainda, né? Não são todos os clientes que estão preparados para isso. Eu já tive uma cliente que me disse, eu entendo a tua boa vontade, mas eu quero, ela utilizou essa expressão, eu quero utilizar o processo para ferir a parte contrária. Eu quero o processo para isso. E eu disse, tudo bem, eu entendo esse sentimento, mas eu preciso que tu saibas que tu também serás ferida com o processo. Exatamente. É uma faca de dois gumes. Ela é uma faca de dois gumes e se tá ok. Nosso papel também é falar sobre os riscos, porque a gente tem que dizer qual é o risco do ajuizamento de uma demanda. A gente precisa fazer uma análise probatória, pelo menos de saída, tá? Porque a pessoa vai nos trazer quais são os elementos. E a gente vai dizer, olha, isso aqui pode ir por esse lado, pode ir por esse outro lado. Tudo isso está dentro de uma advocacia estratégica. E essa advocacia estratégica é uma advocacia que ela está lastreada muito em ferramentas de negociação. Porque tu entende o que são interesses, tu entende o que é a melhor alternativa possível, tu entende qual é uma zona de possível acordo, tu sabe o que é um critério de legitimidade, tu sabe o que é quando se foca no relacionamento. Então, Carol, é muito legal essa nossa troca e eu quero fazer isso com outros colegas e já fica aqui o convite também para te voltar mais vezes. A gente pode dividir também com outras pessoas esse espaço. A gente até pode fazer uma sala dos professores lá da... Assim, a gente só tem que ter cuidado com isso, Exatamente. porque aquela sala dos professores era perigosa. Não, mas aquela sala dos professores a gente tem que pensar os professores que nós vamos convidar, tá? Coisa, uns babados que a gente vai falar. Porque é exatamente qual vai isso. Ser a pauta qual vai ser noite, a pauta? Qual vai ser a pauta da noite? Mas, Carol, me diz uma coisa por último, assim, eu queria saber, para a gente deixar, eu vou depois deixar essa live salva e a gente salva ela em collab, tá? E depois ela sobe para o meu canal lá do YouTube. Eu queria saber o seguinte, tu tem cobrança de honorários diferenciado para fase negocial e para fase litigiosa? Como é que tu faz? Tenho. Até tem gente que pergunta, mas tu compartilha a forma que tu faz para precificar? Eu falo, claro que sim. Essa é uma das maiores dificuldades hoje que os advogados têm. É muito difícil cobrar e conhecer o valor do nosso trabalho. Então, se eu posso colaborar com os colegas de que consigam aprender a precificar o seu trabalho também. Uma das ferramentas de convencimento que eu uso para o cliente é para que eles evitem a judicialização, é que o preço da negociação é mais barato do que o preço da judicialização. Porque existe um valor, o preço que o cliente não vê, um custo que o cliente não vê, que é o do processo que tramita durante anos e que se nós diluímos os nossos honorários ao longo de todos os anos, às vezes não dá R$30 por mês. Claro, o cliente pensa que ele vai despejar ali, né? Vai desembolsar um certo dinheiro e que aquilo, naquele momento, vai impactar ele significativamente. Quando a gente fala na negociação, que tem um prazo mais curto de ocorrência, né, a depender, nós temos que mostrar para eles também que é mais barato do que um processo judicial. Então, sim, eu aplico em média o preço da negociação equivale a 60% do preço da ação judicial. Então, eu dou uma espécie de desconto de 40% nos honorários de uma ação judicial para negociação. E aí, claro, tem que entender que tipo de negociação eu estou entrando. A tabela da OAB, no direito de família, ela prevê honorários para consenso, tá? Então,
existem alguns trabalhos, algumas negociações ali, algumas tratativas consensuais que a OAB já nos dá um indicativo de como cobrar. Então, quando, por exemplo, existe partilha de bens, nós podemos cobrar um percentual sobre o valor partilhado. E isso se aplica também no caso de negociação. Quando se tratam de alimentos, também existe um indicativo de percentual, um número de parcelas de alimentos a ser cobrado. Claro que esse é um valor que é indicado ali como um mínimo, né? É uma sugestão. E quando se trata de inventário, existe uma porcentagem ali. Mas além desse valor, que são os honorários contratuais, nós temos que também calcular as horas de dedicação que nós vamos ter de planejamento, de reunião, de conversas, que isso não se confundem com os honorários contratuais, porque os honorários contratuais, eles remuneram a nossa preparação, a nossa habilitação técnica, a nossa escrita, né? Então, a elaboração de minutas, eventual acompanhamento das partes para homologações ou para registros dos acordos ou até para celebração de atos de escritura pública, porque no direito de família a gente tem muita utilização da escritura pública, né? Até para o reconhecimento do efeito, né? Me fugiu o termo agora, meu Deus, do... Escritura pública, efeito do... Como título executivo? Título executivo. Tá, simplesmente fiquei, me deu aqui o branco da Covid, né? Pobre da Covid. Tá, não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Outro dia eu falei, isso é culpa da dengue. A professora teve dengue, eu falei, não. Não tive. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Né? Claro, exatamente. Tá. Então, a gente tem que também contabilizar algumas horas de tratativas e cobrar um preço pela hora. E a tabela do OAB também sugere valores para hora técnica, hora de reunião. Né? E aí, quando eu não tenho certeza se o cenário vai se consolidar, se efetivamente o acordo vai ser feito, eu inicio cobrando horas de reunião, né? Quando eu sinto que existe espaço para que as tratativas se iniciem, dá o start, né? Mas tudo isso já tem que apresentar um plano de ação para o cliente. Sim. Bom, segunda etapa, há espaço para negociação. São cobrados os honorários, então, da negociação, das tratativas, porque é um processo extrajudicial, né? E frustradas as negociações, porque o cliente também tem que entender que pode ser que ela não chegue a um termo positivo no final, né? Isso não se confunde com a atuação judicial na esfera judicial. Eu tenho clientes que eu atendo, até ontem eu fiz um atendimento de uma cliente que está na Itália e que entrou em contato pelo Instagram, por contato do meu perfil, né? Que legal. Bem legal. E aí a gente estava conversando, ela fez uma narrativa, tem ali do que ela me trouxe do conflito, eu disse, olha, eu me sinto confortável de trabalhar no extrajudicial. Porque ela me perguntou, se eventualmente o extrajudicial não for exitoso, como é que funciona? Porque ou é um percentual ou é horas técnicas, né? E ela me perguntou, tu trabalharia no judicial? Eu disse, olha, esse tipo de conflito eu não me sinto confortável de trabalhar, porque depende de um conhecimento técnico mais aprofundado numa área de responsabilidade civil, tá? De responsabilidade civil, que eu não tenho muita familiaridade. Aqui, ó, o advogado Manuel Pereira está dizendo quanto tempo, professora Luciana? Não sei, muito tempo, né? Muito tempo. Me diz que eu estou igual, que eu estou assim, ó, igual, porque o investimento para ficar igual ano a ano tá cada vez mais caro, né, Carol? A gente tem que negociar muito, a gente tem que negociar muito para muitas negociações. Gente, mas é isso, sabe? Então eu quero dizer para vocês
que eu fico bem feliz porque me cerco de colegas que são muito competentes, de pessoas que acreditam muito nisso, né? Acreditam muito na questão da autocomposição, que tem essas práticas inseridas, né? Olha que a cada dia mais jovem, ai, que amor! Aí eu achei Sabe, que eu ia ter que interromper eu esse tive, discurso não, porque esse elogio. não, eu tive que falar, porque assim, sabe, é que nem um Cazuza, mentiras sinceras me interessam, Me não tem problema interessa. nenhum, né? Claro Acho que que me nós interessa. vamos ter que fazer a nossa próxima live musical. Falar do direito a partir da música. Olha que Carol, legal. tu sabe que assim, ó, eu vou te dizer, o pessoal da OAB, coitados, eu disse, olha, eu não tinha isso, gente, de cantar tanto em sala de aula, até o dia que me deram o microfone, quando me colocaram numa sala de aula com cento e tantas pessoas, aí eu tive que começar a cantar. Eles despertaram um dragão que vivia em ti, né? Despertaram um dragão e aí acontece que é o seguinte, ó, vai de Maria Bethânia, canta Roberto Carlos, passa pelo funk, pela Evoque Prata, entra no pagode anos 90, vai pro pop rock estadunidense, aí fica uma loucura, tu entendeu? Não tem, é uma coisa assim, ó, Impactada, nem sei, nem sabia o que impactada, não tem dizer. uma frase, eu não tenho uma frase que eu consigo concluir na minha cabeça sem eu pensar no refrão de uma música, e de vez em quando é uma música que eu não posso cantar o refrão, porque né, vou me cortar, eu posso virar meme, eu posso viralizar, cair até no Metrópolis, a gente tem medo das coisas que a gente fala. Eu tenho uma Então, técnica para isso, né? Quando a diz, música vem na minha cabeça e eu sei que os meus dotes vocais eles não vão fazer alcançar, jus àquele momento sim. poético, eu Tu declama. recito a música em Claro, tu forma declama. de poesia. É claro, Nós que somos só que do acontece. interior, né, Luciana? Claro. Nós crescemos sendo treinados para declamar poesia, inclusive com gestos, Sim, né? Então eu boto os sim. meus dotes de declamadora de E poesias e quantas, declamo a música. e quantas peças no colégio a gente apresentou? Ah, Fazendo assim. Luciana, eu faço isso com os meus alunos na graduação, por exemplo, agora nesta quinta-feira, eles farão uma leitura dramatizada de Antígona. Cada um Ah, encarna um personagem e eu mando eles lerem Antígona em aula, em sim. público, dramatizando. Ai, meu Porque Deus, não basta que saber chique. direito, tem que fazer teatro Tem que na fazer minha teatro. aula. Mas tem que aprender. Então, olha só, a gente tem o advogado, e tu vê, né, Carol, como a gente pensa assim, cara, queríamos ter professores desta jaez na nossa época, né? Porque Exato, né? Que cara, quebrassem os... era tão engessado, era tão, não, o teu ainda nem tanto, mas o meu era muito formal. Lá na UFPEL foi uma coisa assim, ó, sabe, estudando direito romano, cara, direito romano, Não, sabe? eu cheguei a estudar direito romano na PUC, eu acho que foi o último ano, eu tive muita sorte. Foi o último ano de direito romano, olha que legal, né? Mas assim, hoje eu amo estudar direito romano, mas o Sim, sim. problema era ser aluna de direito romano, É, de um não, professor que, com todo respeito, entrava em sala de aula, mas tudo bem, era da formação dele, e não se ouviu uma mosca. Olha quem chegou aqui. ai, as minhas estão lá embaixo, lá perto do Felipe da. Essa é Oh, a querida. Evita Peron. Ai, querida Evita, as Evita minhas vão lá Peron embaixo. Fernandes. É. E o professor chegava e ele não podia ouvir um barulho, não havia diálogo, nós tínhamos que ficar quietos durante 1 hora e 40 minutos só ouvindo. E hoje eu leciono história do direito. E eu faço ler em Sim, Antígona. Eu sim, debato, eu mostro arte. coisa Por legal. quê? Porque precisa ser Sim, diferente, né? O estímulo sim, tem que ser sim, outro. Nós temos sim. que encantar, né? É verdade. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, pessoal, vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando. E tem, cara, advogado do futuro tem que ter habilidade negocial. Tem que ter habilidade negocial. Tem que se capacitar. Tem que fazer curso. Professora Luciana, tu está sempre falando do teu curso e tal. Cara, eu fui, porque eu vejo a diferença que fez a minha advocacia.
fez diferença, gente. Mudou o meu paradigma. E por que que eu posso falar isso? Porque a minha formação, cara, eu saí da faculdade, nem OAB eu fiz, Carolina. Tá? Eu saí, me formei advogada. Me formei advogada porque eu Exato. estava dispensada da prova. Então, é Uhum. muita cultura da sentença e isso fez uma diferença na minha formação, foi uma girada de chave. E eu, sinceramente, eu acho que o futuro da advocacia perpassa pelas tecnologias, né? Pelas novas tecnologias, por toda um novo cenário que se apresenta para os advogados, com plataformas e com inteligência artificial, com a internet das coisas e com as soft skills. É. Não tem como, tá? E Então é é por isso que eu possível, né, Lu? É possível. é possível. Não é profissão de psicólogo, são habilidades, competências que a gente estuda e passa a desenvolver no dia a dia. Eu, quando entrei na faculdade, eu não era advogada, eu me fiz advogada numa trajetória. E agora eu estou me fazendo negociadora. E é por isso que eu convido todo mundo a ver, né, gente? Vão lá, sigam a professora Carol, me sigam, vejam lá o curso que está à disposição e acompanhem por aqui, porque seguidamente eu vou estar com os meus colegas queridos, amados, que são muito renomados nessas áreas de atuação e que trabalham bastante com negociação. Carol, foi um Amei nosso prazer. bate-papo, Lu. Conta sempre comigo. Vamos programar a nossa live musical. Assim, a gente pode usar a Maria Bethânia, a gente pode usar marrom bombom, né? A nossa cor marrom. Adoro, né? Uma E, Alcione, e assim. vamos lá, vamos em frente, vamos tocar os nossos projetos de Isso disseminar aí, essa cultura do consenso. Beijo, gente. isso aí. Até mais, tá? Beijo, Até bom mais. feriado. Tchau. Pra ti também. Até mais.